Olá, pessoal. Estamos ao vivo na segunda live da semana do nosso encontro Vida com Propósito. Esperar o pessoal chegar. Já fixei o tema da live. Raquel, Rita, olha, a senhorita, tia Fátima, Lúcia. O tema da live hoje vai ser Por que não agora? Sobre procrastinação. Enquanto o pessoal está chegando, eu aproveito para lembrar sobre o nosso encontro Vida com Propósito, dia 17, às 20 horas. Não vai ser transmitido pelo Instagram, então vai ser direto no YouTube. Então vamos começar. Enquanto o pessoal vai entrando, gente, por que esse tema procrastinação? Ele tem tudo. Primeiro assim, todas as pessoas já sofreram ou sofrem desse mal. E segundo, ele é um tema que se relaciona completamente ao propósito, ao sentido, à direção, aquilo que a gente resolve fazer da nossa vida. Então eu tenho certeza, aliás, que é um tema urgente, que precisa ser conversado sempre. Porque ele sempre vai estar em algum lugar, em alguma pessoa dando sinal de vida. E aí eu já começo essa live falando sobre não o procrastinador, mas o preguiçoso. E eu começo pelo preguiçoso porque eu preciso que vocês entendam o que é a preguiça, e eu vou falar de forma bem simples para que a gente consiga entrar no âmbito do procrastinador. A preguiça é aquele adiamento, aquela demora em realizar um bem. Então eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho na minha empresa até sexta-feira, e é uma coisa super detalhada, super complicada, e eu vou levando aquilo com a barriga, e eu estou promovendo aquela demora para fazer e elaborar aquilo. Então eu já começo a entrar aí nesse adiamento do bem, e aí começa a surgir a figura do procrastinador. Muitas pessoas acham, e já começo, a primeira coisa que eu falo nessa live, já vou quebrar essa ideia, de que o procrastinador é só aquela pessoa que deixa de realizar as coisas, ou que adia as coisas. Ou porque no final acha que vai dar certo, no final fazendo nos 45 do segundo tempo, e às vezes ele consegue, mas não faz tão bem feito quanto se tivesse tempo hábil para isso. Ou porque ele simplesmente tá fugindo de alguma coisa que, às vezes, conscientemente ele sabe do que se trata, mas às vezes não. Então, por trás de um procrastinador, sempre existe alguém que foge de alguma coisa. Ou ele foge da reprovação social, ou ele foge de um eventual fracasso, ou ele foge de um trabalho não tão bem sucedido, ou ele foge do enfrentamento consigo mesmo. Mas existe um adiamento num bem que é visível ali, ou, por exemplo, performar bem no trabalho, mas também existe uma seara íntima que poucas pessoas falam, mas que está sempre ali respaldando esse comportamento daquele que atrasa, daquele que adia. E esse adiamento do bem, o adiamento do que é difícil, o adiamento do que é árduo, ninguém adia, vamos tomar um sorvete ali na praia, 40 graus, o sorvete gelado, todos os amigos reunidos, ninguém adia isso. Muito pelo contrário, você move céus e terras para que isso aconteça. Então o adiamento se relaciona a esses bens mais difíceis. E o adiamento do propósito. Eu costumo falar assim, fulano fala que quer muito a promoção no trabalho dele, ou quer muito constituir uma família, ou ele quer muito ser uma pessoa mais honrada, ou ele quer muito viajar pelo mundo, e ele vai falando propósito e sentidos. E aí você começa a perceber o tanto que ele, de fato, quer aquilo. Qual é o termômetro para você perceber se, de fato, ele quer aquilo? O que é que mede aquilo? A forma como ele vai lidando na concretização
daquilo que ele chama de propósito, por exemplo. E aí você vê que a pessoa fala da boca para fora que ela deseja muito aquilo, mas no mundo real, em que ela tem a oportunidade de realizar, de começar a fazer as coisas e etapas, não acontece. E aí essa pessoa vai caindo, eu falo que ela tem um desejo morno e uma recusa fraca. Ela não consegue nem desejar o bastante para se colocar em movimento, em tração, para começar a realizar as coisas e ir atrás, e superar as dificuldades, e vai no cansaço mesmo, mas vai. E ela não tem nem aquela personalidade forte o bastante para recusar e dizer, eu não quero isso, mesmo que seja um bem. Mas para mim agora isso não funciona, mas eu prefiro por alguma outra razão, outra coisa que não seja isso. Eu banco essa minha escolha de não querer fazer, ter esta decisão agora. Então ela tenta ficar ali meio que no muro, em cima do muro. Só que quem está em cima do muro não escolheu nenhum lado. E quando você não escolhe nenhum lado, como eu falei ontem na live de decisão, você é escolhido. Inevitavelmente. As circunstâncias da vida vão escolher você, os acasos da vida vão escolher você, as decisões de outras pessoas vão escolher você, porque você preferiu ficar no nem de um lado, nem do outro. E aí começam a surgir muitas camadas, muitas justificativas para essa conduta do procrastinador. Então, ele fala que é muito ocupado, e nem sempre isso é verdade. Quer dizer, de fato, às vezes ele realmente é uma pessoa que tem um tempo muito difícil, muito atribulado, mas fazendo coisas que não são seu dever. E é uma máscara que é muito interessante, porque o procrastinador ele tenta usar isso como forma de justificar o fato dele não fazer aquilo que é obrigação. Então eu digo que eu não tenho tempo, e de fato o tempo dessa pessoa pode até ser bem conturbado, pode ser que ela trabalhe muito, pode ser que ela não pare um só segundo de domingo a domingo, mas ela está em atividade constante fazendo o quê? Aquilo que de fato é sua obrigação? Ou ela está se gastando a todo instante com aquelas coisas que são distrações? Ainda que sejam trabalhosas, ainda que sejam, sob certo aspecto, um pouco desconfortáveis, mas não são tão desconfortáveis quanto aquilo que, de fato, ela deveria fazer, por exemplo. Só pelo fato dela ser uma mãe, de ser um marido, de ser um gerente de uma loja. Existem papéis que nós começamos a ocupar no mundo que em relação aos quais decorrem obrigações a partir deles. Só o fato de você ocupar aquele papel, surge um conjunto de obrigações que você precisa cumprir. E quando você alega que você é muito ocupado e por isso você não consegue cumprir o que é seu dever de Estado, existe uma inversão aí muito perigosa. Porque você vai justificar a sua ausência onde você precisa estar, e você vai estar se gastando onde não é sua obrigação estar, muitas vezes. E a justificativa parece muito franca, muito boa, muito verdadeira. Em alguns momentos chega até a apaziguar o seu coração. Ah, não, estou fazendo a coisa certa, estou no lugar certo mesmo. Mas na realidade, o que acontece ali é uma outra forma de fuga. Ou então cansaço, que muitas pessoas falam, eu estou muito cansado porque eu preciso cumprir. Você teve uma semana atribulada e aí você tem que cumprir uma agenda super difícil, você alega o cansaço, aí o telefone toca. Vamos ali no barzinho tomar uma cerveja, nos reunimos com os amigos e tal. Aí você desliga o telefone, já tá no elevador, tocando o botão para ir pro barzinho. Mas 5 minutos atrás você falava que estava cansado para fazer uma coisa que era sua obrigação ali, cumprir um cumprimento do seu papel. Então você tem que se perguntar, eu estou cansado para quê? Essa minha procrastinação, esse meu adiamento é adiamento de quê especificamente? Esse olhar a gente não pode perder. Porque ele vai ajudar a conduzir as nossas escolhas no dia a dia. Não só o cumprimento pelo cumprimento, mas é uma coisa que impacta
as suas decisões hoje e que vão reverberar nas futuras também. E tem outra coisa muito interessante, que é a ordem. É muito difícil, às vezes é de uma sutileza sem igual você conseguir identificar uma pessoa que procrastina quando ela é muito organizada. Porque ela é organizada nos mínimos detalhes. A rotina dela é aparentemente uma rotina admirável. Só que por baixo daquela aparente ordem, e de fato existe uma ordem ali, mas é uma ordem que enjaula, porque é inflexível, é rígida, muitas vezes é egoísta. Então é aquela pessoa que tem o dia milimetricamente calculado, a disposição dos livros na mesa que ela trabalha é centímetro a centímetro medida. O dia tem hora e segundo e minuto para começar e terminar do jeito que ela previu. Mas, como a vida é dinâmica e as coisas acontecem sem pedir permissão ao nosso controle, que não existe, acontece alguma coisa que chama, que grita pela presença, pela ocupação daquela pessoa naquela outra atividade inesperada, fora da rotina dela, fora do que ela pensou, do que ela organizou. E aí existe uma profunda resistência dessa pessoa para incorporar esse novo papel. Esse procrastinador esse tipo de procrastinador, ele olha para esse contexto e ele resiste à urgência da necessidade e muitas vezes ele não atende a esse chamado. Fica para depois. Não tenho como fazer isso agora. Não, agora eu não posso. Não me preparei para isso. Não, prefiro esperar um pouco mais. Não, agora não vai. Essa ordem, ela encarcera, aprisiona e ela sufoca possibilidades. A verdadeira ordem, aquela mesmo que nos conduz a um bem, ela nos coloca em prontidão. Como assim a verdadeira ordem? Aquela ordem que é flexível, que ela tem uma conexão com a realidade. Você precisa olhar para a realidade e ser capaz de ler o que ela está dizendo para você naquele instante. Então, o que é que a realidade está me dizendo agora? A realidade está me dizendo agora que eu tenho que encerrar essa live e acudir meu filho que está chorando. Porque não tem ninguém em casa, só tem eu aqui. Isso é um exemplo. Então, eu tenho que encerrar a live, me levantar, e o meu dever de estado, de mãe, me diz que eu preciso acudir o meu filho que está sozinho, chorando. Um bebê. E não estava previsto isso no meu dia. Minha rotina não seria essa. Seria começar a fazer essa live com começo, meio e fim, finalizar e fazer outras atividades. Só que se eu perder essa conexão com a realidade do que é necessário, urgente e inclusive imprevisível, eu perco a finalidade do que é uma ordem, do que é a rotina. Eu adio a realização deste bem, que é um valor para mim, que é um propósito. Cuidar bem, por exemplo, da minha família, é um propósito. Eu adio a realização disso em virtude de uma rotina inflexível, de um bem menor na realidade. É uma rotina vazia, na qual você com certeza vai se tornar escravo dela. E aí, dentro da procrastinação, do procrastinador, tem 2 pontos que eu vejo um pouco se falar. E são muito importantes. Para mim, na verdade, são os mais importantes, inclusive, quando o tema é adiamento da realização de um bem. O primeiro deles é que a gente sempre fala sobre adiamento do bem na realidade concreta, no mundo. Então, por exemplo, eu estou adiando a realização da confecção de um relatório. Eu estou adiando a compra de um carro. Eu estou adiando o estudo para um concurso público. Eu estou adiando perder peso, coisas mais concretas. Então, a gente consegue ver essa procrastinação nessas coisas que são materiais, mais palpáveis. Mas existe um adiamento silencioso em relação à realização desse bem, que é aquele adiamento íntimo. É aquela batalha pessoal, aquela luta contra os nossos defeitos. E aí, eu falo que é silencioso, porque só você sabe, muitas vezes, que essa luta é travada dentro de você.
E só você sabe, às vezes, daquele defeito. Porque você já escondeu e dissimulou tanto ele no meio social que você frequenta, que às vezes aquilo ali fica aparente só para sua consciência. E a procrastinação, o deixar para depois em relação a essas mazelas humanas que todos têm, coloca toda a sua biografia em risco. Toda. Por uma razão simples. E que a gente é tão simples, tão sutil, tão sorrateira, que a gente não percebe quando ela vai ganhando, quando ela vai criando raízes e dominando parte da nossa personalidade. Ou a personalidade inteira. O perigo dela está no silêncio. E na intensidade, na potência. Porque, veja bem, você tem consciência que é uma pessoa que gosta de falar da vida do outro. Que gosta da fofoca. E isso é um defeito. E aí você tem consciência desse defeito. Que precisa ser combatido. Precisa ser enfrentado diretamente. Mas é uma iniciativa que parte de você e é um trabalho constante, diário, que precisa ser feito por você. Pois bem, é óbvio que isso vai necessitar de você um esforço. E o que é que o procrastinador detesta fazer? Combater o que é árduo. Combater o que é difícil. Combater o que é trabalhoso. E quando você combate, quando você não gosta do que é difícil, quando você não gosta do que é trabalhoso, é muito mais fácil você não gostar disso em silêncio dentro de você, quando ninguém sabe que você, não, eu não estou lutando aqui contra a minha fofoca porque, caramba, isso é muito difícil. Nossa, e às vezes mas ninguém sabe, só você sabe daquilo. É muito mais fácil para você entregar-se a isso. É como se você estivesse sendo ali o seu juiz. E você vai deixando meio que para depois, vai colocando como meta do ano. Como grande parte das pessoas que coloca aquelas metas do ano, quando chega a virada ali, o ano novo, você olha para trás e fala, não aconteceu, mas vamos lá, para o próximo ano de novo, vamos colocar aquela meta novamente. Então você vai administrando aquela sua falta. Às vezes porque você nem considera que ela seja tão séria assim. E você vai começando a aprender a conviver com ela. Com aquela coisa meio morna, que você sabe que é um pouco errado, que a coisa é um pouco errada, que aquela característica é um pouco errada, mas você consegue conviver bem com ela. O nível de reprovação social daquela característica também não é uma coisa elevada, porque todo mundo fofoca. E aí você vai criando como que gambiarras dentro de você, na forma de você se comportar. Você vai criando caminhos. Aqui eu vou falar um pouco da vida alheia, vou fofocar um pouco porque o meu grupo gosta de fazer isso, então eu me sinto mais à vontade. Não, ali eu já não posso, ali o ambiente é um pouco mais reservado, é mais formal, eu já vou ficar mais contido. Você não extermina o mal pela raiz. Muito pelo contrário. Por esses caminhos, esses meandros, esses defeitos que não são combatidos pelo procrastinador vão tomando dentro da gente, eles vão se enraizando. E eles vão fazendo morada e começando a fazer parte de quem você é. E aí os efeitos disso se irradiam por todas as outras condutas que você tem na vida. Em relação a tudo. Eu estou usando aqui o exemplo da fofoca, mas é só um exemplo, porque existe uma diversidade, né? Um sem número. O ser humano é muito complexo. E aí, quando você menos percebe, a fofoca virou parte de quem você é, de quem você tem sido. O adiamento foi como que o combustível para que ela criasse raízes e dissesse assim, aqui é a minha morada. Diante do seu adiamento. Que funcionou como um convite à morada dela dentro de você. E isso é muito mais sério do que os aspectos materiais da procrastinação. Que a gente não percebe, que a gente não fala.
que a gente só precisa lidar muitas vezes quando vai colocar a cabeça no travesseiro. Mas aí logo o sono vem, a gente esquece, dorme, acorda e a vida vai acontecendo e vai levando, e você vai sendo levado também. E aí quando isso acontece com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, não, depois eu realizo, eu tenho tanto tempo para fazer isso ainda. Não dá para eu abrir aqui um espacinho para eu adiar um pouco esse sonho aqui e colocar essa coisa que é mais imediata e mais prazerosa no lugar. O mundo não vai acabar amanhã, não. Dá para fazer isso, dá para colocar, dá para arrumar esse jeitinho. Mas se fosse para você realizar uma coisa de fato muito prazerosa e muito de um deleite imediato, o mundo acabaria amanhã sim. O mundo acaba hoje, você quer realizar agora. É assim ou não é? É assim. É a natureza humana. O combate à forja das virtudes exige iniciativa constante, diária. E tudo que o procrastinador não tem é essa iniciativa do enfrentamento ao bem árduo. Ele quer jogar para bem longe dele. E o segundo aspecto que eu acho assim, esses dois eu considero os mais importantes, mas esse último eu enxergo ele de forma muito mais urgente, que é o seguinte. Eu vou usar um exemplo para ficar bem claro. Mas a ideia é a seguinte. Quando a gente adia um bem, a realização de um bem, a realização de um propósito, com o adiamento desse bem, mesmo que a gente não perceba, começa a acontecer na nossa vida várias mortes de possibilidades. Ainda que a gente não perceba isso de maneira imediata. A coisa vai acontecendo progressiva e paulatinamente, mas ou até rápido mesmo, e com um golpe só, mas vão acontecendo várias mortes de possibilidades. E essas mortes de possibilidades vai gerando uma diminuição na nossa liberdade, no fato de sermos livres. Eu vou explicar. E como a gente vai ficando menos livre, com menos possibilidade, o nosso horizonte de possibilidades vai ficando cada vez mais estreito, e por isso a gente vai ficando menos livre, a nossa vida ela vai perdendo envergadura. A gente começa a adotar e a viver uma existência rebaixada. Ou seja, em um grau menor do que poderia ser vivido se a gente realizasse as coisas. Se a gente não adiasse a realização dos propósitos, dos sentidos, das direções. E agora eu vou dar um exemplo para ficar bem evidente isso que eu estou dizendo. Imagina uma pessoa que quer perder peso. E eu vou usar depois outro exemplo para se restar dúvida. Essa pessoa quer perder peso, mas ela é uma procrastinadora. Ela é obesa. E ela está procrastinando essa dieta. E dia após dia, à medida que ela não consegue reduzir o peso na balança, ela vai deixando que outras possibilidades de vida morram junto com aquela decisão. E aí, pouco a pouco, ela vai perdendo a liberdade. Porque como ela é muito gorda, ela não consegue, por exemplo, realizar atividades físicas em virtude do seu peso. Então, se ela é uma pessoa que precisa defender alguém de um assalto e ela precisa correr uma certa velocidade para chegar a tempo de impedir aquele mal, ela não consegue por causa do peso que ela está suportando. E a perda da liberdade começa a se esfregar na cara dela, a ser esfregada na cara dela. Então, é uma pessoa que, por exemplo, tem uma limitação de tempo, tem uma limitação para a prática de certas atividades, tem certas limitações, muitas vezes, no aspecto fisiológico da saúde, então ela não pode fazer certas coisas. Tem uma limitação respiratória, muitas vezes. Então, a vida vai começando
a ser colocada em formas cada vez menores, ela vai ficando cada vez com menos possibilidades. E a existência dela vai ganhando esse rebaixamento, ou seja, ela poderia fazer muito mais do que ela faz hoje. Ela poderia ser uma atleta olímpica, talvez, ou pelo menos ter um condicionamento físico muito excelente, de excelência, que fosse capaz de levá-la a realizar, a ter comportamentos no mundo concreto extremamente eficazes contra certos males. Mas ela não consegue. Ela não consegue ir de uma ponta a outra de uma via sem chegar do outro lado com 1 metro de língua fora da boca, esbaforida. Outro exemplo, uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, ou um relacionamento que o parceiro ou a parceira tem objetivos completamente diferentes daquele que você tem. Se você quer casar e ter filhos, aquela pessoa quer viajar ao mundo, e aí você mantém aquele relacionamento. Você está só adiando aquele término, você viu que já não tem muito futuro para você, porque você quer para o seu propósito de vida, mas você insiste em insistir naquilo, e você está colocando ali em xeque parte da sua vida que vai deixar de existir. Porque aquela pessoa não quer ter filho. Aquela pessoa não quer casar. E aí você começa a colocar a realização do seu propósito nas mãos daquela pessoa. E que certamente não vai acontecer. Ninguém cuida tão bem do seu propósito como você. A gente é ajudado pelo caminho, pelas pessoas que nos amam, que querem nosso bem máximo, mas ali o protagonismo, a autoria e o protagonismo sempre é nosso. E aí essa pessoa nesse relacionamento que não vai mais adiante, ela vai adiando esse adiamento, o fim desse relacionamento é a realização de um bem na realidade, ela começa a perder partes da vida dela. E como partes da vida dela deixarão, nunca existirão, ela nunca terá filhos, por exemplo, ela nunca casará, ela vai começando a perder liberdades que ela teria, na verdade, se estivesse em um outro contexto ali. E deixando a vida dela, colocando a vida dela em um limite que não é o máximo que poderia chegar. A vida dela não vai conseguir chegar no máximo que poderia se essa pessoa realizasse os vários bens na realidade que seriam possíveis à biografia dela, ao contexto dela, às circunstâncias dela e à realização dos propósitos da vida dela. É aí onde a coisa pega. E aí você começa a ficar refém, sem perceber, daquilo que você não faz, daquilo que você não diz, daquilo que você não objeta, daquilo que você não decide. Ou até mesmo você decide, fala, objeta, se comporta, mas atrasado, depois, passou o timing. Porque o procrastinador adia. E muitas vezes o adiamento funciona como uma não realização. Porque existem bens que, uma vez corrompidos, não voltam atrás. Não há restituição daquilo, é impossível, não dá mais. Foi, já era. E aí você começa a viver uma vida partida ao meio. E ninguém quer ter uma vida assim. Então, se eu puder falar sobre os pontos mais importantes, quando eu lembro de procrastinador, esses são os que me chamam mais atenção. Tenho certeza que são aqueles que a gente tem que voltar o nosso olhar. A procrastinação, quando o alvo dessa procrastinação é a nossa intimidade, é a forja da nossa personalidade, das nossas virtudes. Quando isso está em jogo, sinal de alerta muito mais forte. E o outro aspecto é essa perda da vida que poderia existir se você tivesse decidido, agido quando era possível e necessário. E parece muito inocente. O mal da procrastinação parece uma coisa meio inocente, uma coisa até que todo mundo fala, é tão comum falar, eu sou procrastinador, eu sou... parece até
uma coisinha assim, vou comprar pão na esquina. Mas quando você começa a dissecar o que a procrastinação é capaz de fazer na sua vida, você começa a pensar de outra forma em relação a ela. Ok, pessoal? Então é isto. Por hoje é só. Eu sei que aqui não tem nenhum procrastinador, mas se vocês puderem, revisem essa live, ouçam várias e várias vezes, mandem para as pessoas que não conseguiram vir aqui no ao vivo, encaminhem, salvem. E qualquer dúvida, me disponho mais uma vez no Instagram, no direct, e sempre que possível eu respondo, lembrando do nosso encontro Vida com Propósito, que temas como esse e outros tantos também serão abordados do dia 17 de julho às 20 horas. Vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram aqui. Ok, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos vocês e eu espero todos lá. Boa noite. Até mais.